Bom dia com Jesus, mais um momento, ganhando tempo com o nosso Criador. Peço que você ore comigo em nome de Jesus, tá bom? Para a gente entender o que Ele tem para nós hoje. Papai do céu, obrigada por tudo, obrigada pela noite que se passou, mais um dia se iniciando, que o Senhor venha nos curar, nos fortalecer, nos libertar de toda a nossa cegueira. Em nome de Jesus, conceda-nos, Pai, o seu santo bom espírito do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome dele. Amém. Amém. A gente vai ver aqui Marcos, e o capítulo é o 7, e o versículo é o 31. 31 em diante, tá bom? Vamos lá. A cura do surdo e gago de Decápolis. Vamos lá. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, depois pelos confins da Decápolis. Aqui foi Jesus andando, tá? E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos do céu, suspirou e disse: Efata, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Gente, até aqui, tá? Até o 35. Gente, isso aqui, o Senhor fez esses milagres aqui, como hoje Ele continua fazendo a mesma coisa. Só que diferente, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Diferentemente, Ele faz a mesma coisa que Ele fez aqui. Chama a pessoa reservada e cura. Como assim, Daurilene? Como que Jesus chama a gente reservado e nos cura? Muitas pessoas enxergam, mas são cegos. Fala, mas é mudo. Como assim? Muitas pessoas lêem a palavra de Deus e não conseguem enxergar bem. Falam, mas não conseguem compreender. Mas quando nós oramos ao Senhor, ao Senhor e diz para que Ele abra os nossos ouvidos e que Ele abra os nossos olhos, para que a gente escuta e veja, para que Ele abra também a nossa língua, para que a gente fale dEle, fale da palavra dEle, então Ele nos escuta e Ele abre os nossos ouvidos, nossos olhos e a nossa boca, para que a gente escute com atenção a palavra do Senhor, veja claramente, que a gente não vê as coisas bem, a gente passa a ver coisas que antes nós não via, passa a ouvir o que a gente antes não ouvia e passa a falar o que a gente antes não falava. Não é verdade? Quando alguém está num sufoco grande, que alguém ora pela libertação daquela pessoa para Cristo Jesus, Jesus nos escuta e liberta aquela pessoa. Às vezes a pessoa está com um mau hábito de alguma coisa, de um vício, de outras coisas. Um monte de coisa que a gente sabe que existe aqui, que não vem do Senhor. Mas a partir do momento que a mãezinha começa a orar, o paizinho começa a orar, as tias começam a orar, a vovó começa a orar, intercedendo pelaquela pessoa, então o Espírito Santo de Deus abre os ouvidos, os olhos e a boca, para que a pessoa comece a ouvir a palavra dele e ver como antes não via e falar como antes não falava. Então o Senhor faz muitos, mas muitos milagres no nosso meio que às vezes a gente não percebe, a gente não vê. Então a oração, a súplica, para com o nosso irmão é muito valiosa,
é muito valiosa. Então, nós precisamos interceder pelas pessoas que a gente vê que precisa de oração. Não ficar julgando, não ficar apontando e não ficar maltratando. Precisamos dessas pessoas, precisamos delas. Precisamos, e Jesus ama cada pessoinha Jesus ama, dependendo dos seus pecados, dependendo dos seus mal hábitos, Deus ama também aquela pessoa. O porquê que eu também não posso amar? Então a gente tem que refletir. Se Deus ele abre os nossos ouvidos, ele também vai abrir os ouvidos daquela pessoa. Se o Senhor abre os nossos olhos, ele vai abrir os olhos também daquela pessoa. E se o Senhor abriu a minha boca hoje para falar da palavra dele, ele vai abrir também a sua boca para você falar também. Então, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Por que é que só eu sou merecedora do Senhor abrir meus ouvidos, os meus olhos e a minha boca e os outros não? Gente, não existe. Precisamos só rogar, pedir, interceder, orar uns pelos outros, uns para com os outros. Esse é o nosso papel. Orar e falar da palavra. E quem faz o resto é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que faz o resto, é Ele que faz toda a transformação, toda a mudança. Nem pense que somos nós que estamos aqui falando isso aqui, da palavra do Senhor, e que isso é mérito nosso. Não é, é mérito do Pai, que mora lá no céu e que Ele está aqui conosco, que é o Espírito Santo de Deus, de Jesus. Ele está aqui conosco, nos ajudando, né, nos fortalecendo nele, né, na presença dele, para que a gente tenha condições de falar a palavra dele hoje, tá? Mas ele pode fazer com qualquer um de nós, inclusive aquela pessoa que a gente aponta, né, o dedo para aquela pessoa pelos seus pecados. Nós também temos muitos e muitos pecados, né? Uma delas é não falar de Deus e compartilhar como a gente pode compartilhar a palavra dele. Então a gente precisa realmente falar da palavra do Senhor e compartilhar, tá? A palavra dele, para que chegue mais pessoas e mais pessoas. E a palavra dele depende de quem? De nós, para que a gente fale da palavra dele, tá? E a palavra dele é que vai nos julgar. Então vamos orar conosco? Papai do céu, obrigada por tudo, obrigada pela sua palavra. Ajude-nos, Pai. Ajude pelos nossos pecados, nos transforma, Pai. Nos conceda o seu Santo Bom Espírito do Senhor Jesus, para que Ele faça essas mudanças necessárias, que abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos e também a nossa boca, para que a gente venha falar do seu amor, da sua salvação, Pai, eterna, é uma salvação eterna. Obrigada também, Senhor da Glória, pelas pessoas que estão com CA, Pai, que estão fazendo hemodiálise, que estão, Pai, nas UTIs, estão precisando de uma cura, estão nas enfermarias precisando ir para casa. Abençoe essas pessoas, abençoe quem está lá ajudando eles também. Restaura, liberta, cura, fortaleça cada um na sua presença. Dê forças, Pai, para que consiga suportar todos os obstáculos, Pai, todos os montes, os muros que são altos. Mas que o Senhor venha fortalecer cada um de nós para que a gente consiga passar por tudo isso na sua presença, com a paz do Senhor Jesus Cristo em nós. Te peço pela vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Compartilhe e curta, porque a mensagem é do Senhor. E nós precisamos mandar a mensagem dele para outras pessoas. Amém?